Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma web temática de História e Filosofia da Educação. Vou compartilhar a tela com vocês, né? Nossa intenção hoje é falar de uma forma um pouco mais geral, aí algumas questões que nós trabalhamos já sobre o que que é filosofia, para que a gente possa refletir um pouco sobre a contribuição dela na formação de educadores e tentar trazer alguma coisa para nosso contexto atual. Como a filosofia, ela pode nos ajudar a refletir sobre realidades que não necessariamente a gente vai achar, olha, é um filósofo, é algo específico da área de filosofia, mas como ela entra em várias áreas. Por isso que a gente consegue, dentro da formação mesmo do professor, né, a gente trazer a história da educação, mas também a filosofia da educação, porque pensar o pensamento sobre a educação, né, no decorrer da história, é também nos ajudar a pensar, o que que a gente está vivendo hoje, né, como que se dá a educação hoje, como que, esses fundamentos nos ajudam a compreender melhor a realidade e transformá-la também na medida do possível e desejável, né. Isso também a gente já conversou um pouco nos nossos fóruns, nossas atividades, né, como que a história e a filosofia da educação podem contribuir para a nossa formação como educadores, né. Não é só algo estanque, algo parado, algo teórico, mas como essa teoria fundamenta a nossa prática, fundamenta nosso cotidiano como educadores. Então vamos lá. Então temas, né, filosofia e filosofia da educação, história da educação e formação docente, e alguns diálogos e dúvidas no final. Então, vamos voltar lá, né, eu sei que a gente já está aí terminando a TD2, a TD1, refazendo já, na verdade, né, logo logo vocês vão estar fazendo a avaliação presencial, e aí serve também como uma revisão para ajudar vocês aí, para a avaliação presencial, para que a gente entenda um pouquinho melhor sobre o nosso processo dentro da disciplina, né. Primeiramente, o que que é filosofia, espero que tenha ficado claro para todos, né. A gente não tem uma definição única de filosofia, a gente fala que ela surge ali lá na Grécia Antiga, porque Pitágoras de Samos foi o primeiro a denominar aquela atividade de filosofia, filo, amor, amizade, sofia, sabedoria, mas a gente sabe que a filosofia começou muito antes do que na Grécia, muito antes do que, no século V antes de Cristo, com o Pitágoras dando esse nome, né. É que na verdade a gente pontua isso historicamente por conta da criação do nome, né, da nomenclatura daquilo que se fazia. Mas o processo do filosofar, né, o processo de tentar entender o porquê das coisas, a essência das coisas, né, o porquê que as coisas são como são, e daí desde a natureza, dos fenômenos naturais, mas também do próprio ser humano e da sociedade, isso é algo quase que intrínseco ao momento em que o ser humano começa a pensar, a refletir, a conviver, né. Então não tem uma data específica, tem a data, né, da criação da palavra. Quando a gente fala lá, por exemplo, com Sócrates, né, que não foi o primeiro filósofo, como vocês já viram, os primeiros filósofos ali considerados na Grécia a partir dessa criação da palavra foram os pré-socráticos, mas o Sócrates, ao colocar "só sei que nada sei", na verdade, ele está trazendo para a gente que uma postura filosófica seria, de fato, uma postura de assumir a ignorância sobre o conhecimento. Como assim assumir a ignorância? Né, muitos de nós, a gente, se coloca como sábios, como os detentores da verdade. Quando a filosofia, alguns pensadores trazem para a gente que filosofar é agir como a criança, é porque a criança está descobrindo a realidade, ela quer saber o porquê das coisas. E conforme nós vamos tendo respostas, né, quando crianças mesmo, depois quando adolescentes e adultos, a gente vai achando que já sabe, que as outras respostas, inclusive, que começam a aparecer, são erradas, só porque disseram para a gente que aquela outra era certa, né. Então, quando o Sócrates coloca esse questionamento, "só sei que nada sei", e aí sugiro o retorno às nossas aulas, né, ele assumir que quando a gente reconhece que a gente não sabe de tudo, é que de fato a gente se torna um sábio, porque ao reconhecer o não conhecimento, a gente vai querer correr atrás. Ao achar que a gente sabe tudo, a gente vai parar, vai estacionar. Então, pensando nisso, né, o valor da filosofia está justamente nas incertezas, no assumir que não sabemos, porque o posicionamento de quem não sabe é querer buscar saber, né? Quem sabe volte e meia estaciona porque acha que já sabe. Então, por isso a filosofia é um esforço, né?
da reflexão, porque não é algo, vamos dizer assim, natural. A gente precisa refletir e repensar algumas coisas que muitas vezes a gente já tem como certas, né? Como alguns dizem no senso comum, a gente tem que abrir a mente, né? Pensar de outras possibilidades. Até porque se a gente começa a estudar um pouco a própria antropologia, a gente percebe que muitas questões que nós aderimos como verdades absolutas têm muito mais a ver com a cultura e com a época que nós nascemos do que necessariamente com uma verdade absoluta, né? Porque não temos verdades absolutas. E muitos valores nossos, muitas ideias nossas, ou quase todas, né? Vamos dizer assim, se não todas, tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com o contexto em que a gente nasceu, né? E aí, portanto, a filosofia, ela é uma eterna busca pela verdade, né? Querer saber o porquê, querer saber a essência e a verdade das coisas, mas ela nunca vai ser a detentora da verdade. Tanto que quando a gente fala assim, algum elemento da filosofia, então, por exemplo, ética. Não dá para falar assim, a ética segundo a filosofia, porque não existe a ética segundo a filosofia. Existe a ética segundo o filósofo tal, a ética segundo o filósofo tal, a ética segundo o sociólogo tal, o pensador tal, né? Não tem uma verdade absoluta. A gente pode definir o conceito da ideia de ética. Olha, a ética é uma parte da filosofia que estuda os valores morais que tem a ver, né, com as ideias de bem e de mal, de certo e errado em determinados grupos sociais. Ponto. Isso é uma definição do que é ética, mas um conceito, né? E não o que é ético ou não ético, o que é certo e o que é errado. Isso vai depender do pensador que vai fundamentar ali as ideias. E muitas vezes esse pensador vai estar de acordo também com a sua época e contexto histórico, né? Porque somos humanos, a gente pensa a partir da nossa realidade, então, as teorias deles vão estar de acordo com aquela realidade. Por isso que é importante também entender o histórico, né? Para eu entender um pensador, eu preciso entender também o que ele estava vivendo naquela época. Assim como para entender o que a gente fala hoje, precisa entender o que a gente está vivendo hoje. Não dá para eu falar, e a gente vai voltar um pouco nisso, de eu falar hoje no contexto atual sem mencionar mesmo na educação, a questão das redes sociais, a questão dos algoritmos, isso é muito atual, né? Não dava para pensar 100 anos atrás sobre essas questões. Então, nós somos reflexos dessas realidades que nós vivemos, né? E aí, quando eu falo que a filosofia busca pela verdade, não a detentora, né? Eu retomo aquilo que a gente já falou em aula, que a própria palavra verdade, dependendo da língua que a gente fala, né, ela tem um significado diferente. Aí eu dou o exemplo, em grego, verdade é aletheia ou aletheia, e significa como as coisas aparecem para mim, como eu percebo as coisas, né? Em latim é veritas, que é aquilo que eu posso provar. Em hebraico é emuná, e se diz, né, a verdade é algo revelado, é algo divino. Então, veja, até com a língua diferente, né, a linguagem diferente, a verdade vai ter conceitos diferentes. Não é difícil falar, eu tenho a verdade, eu sei a verdade, né? A ciência, por exemplo, ela trabalha também com esses critérios de verdade, né? Ela vai falar de verdade, uma verdade científica. E para ser considerado verdade, para ser considerada uma teoria científica, ela tem que primeiro passar pela prática. Até não faz sentido a gente falar, isso daí é só teoria, porque na verdade toda ciência, a teoria ela está vindo ali depois dessa prática. Ela primeiro tem que ser comprovada na prática, para depois virar a teoria, né? Então, essa teoria que é comprovada na prática, ela passa por métodos determinados. Se eu for pensar nas ciências exatas, por exemplo, as ciências naturais, elas têm métodos específicos para que seja considerado uma verdade dentro daquela ciência, depois de passar por algumas práticas, algumas experiências, né? Mas mesmo a ciência, né, a ciência natural, a ciência exata, ela nunca vai ser uma verdade absoluta, porque dependendo da época também podem vir novas descobertas e ou comprovar teorias anteriores ou então trazer novas vertentes, né, novas verdades, vamos dizer assim. Então, assim, o conhecimento das diferentes ciências, e aí vale a gente lembrar, ela nasce dos problemas filosóficos. Por isso que a filosofia ela vai estar presente em todas as áreas, porque todas as ciências vêm da gente tentar entender o porquê das coisas. E a partir daí, observar a realidade para depois criar aí essas teorias. Então, nenhuma teoria é desligada da realidade, né? Ela parte da realidade.
Então, todas as ciências buscam uma verdade, e buscar a verdade é algo que é muito específico da filosofia. Por isso que ela está intrínseca em todas as áreas do conhecimento, em todas as ciências, tá? Então, na verdade, a filosofia parte da nossa curiosidade e atitude questionadora perante a realidade, parte do processo de busca da verdade, reflexão e profundidade, e muitas vezes por isso incomoda, né? Muitas vezes, quando a gente fala em filosofia, se a gente for ver até no histórico da educação básica no nosso país, por muitos anos ela fica como não obrigatória, né, nas disciplinas da educação básica, justamente porque não serve para nada, né? Ficar só pensando sobre as coisas, querer saber o porquê das coisas, para quê? Né? Então, às vezes coloca que não serve para nada, às vezes que é para gente muito inteligente, e portanto não é para todo mundo, né? Para um grupo específico. E aí, assim, acaba tendo um certo preconceito ou estereótipo, da filosofia. E preconceito em que sentido, né? Conceitos prévios mesmo, né? Criar um estereótipo de que, olha, filósofo é aquele que é muito inteligente. Filósofo é aquele que também não faz nada, só fica pensando, não faz nada da vida. Filósofo, então, a gente vai criando esses estereótipos do que é um filósofo e do que é filosofia, né? Porque a gente está envolto de situações, quero prática. E o que é a prática? É o que eu vou fazer aqui e agora, não vou ficar pensando, eu vou fazer e acabou. Então, a maioria das vezes que a gente precisa fazer, a gente não pensa muito mais, é sempre no automático, né? E isso é um processo também de desumanização nossa, porque o que nos torna humanos, né, dentre outras questões, é a capacidade de reflexão, de busca de compreensão da realidade. Então, a filosofia e as ciências humanas, de uma forma geral, né, elas tentam trazer para a gente as humanidades e trazer para a gente o nosso lado humano, né? Daqui a pouco a gente vira máquinas aí, então é bem complicado. E aí, quando a gente cria esses estereótipos da filosofia, vale lembrar que às vezes é proposital também, porque alguns grupos, né, mais privilegiados nas sociedades que são mais desiguais, como as nossas, atualmente, né, muitas das sociedades atuais, e foi assim historicamente, né, não é de hoje, esses grupos que estão no poder também muitas vezes não acham que é interessante para todo mundo pensar, todo mundo questionar. Quem vai fazer o trabalho, a mão de obra, né, ou o trabalho pesado? E quem faz isso, será que vai ter tempo de ficar pensando? Se a gente for pensar bem, os grandes pensadores, muitos deles viviam no ócio, né? Viviam sem precisar trabalhar. Por isso que eles conseguiam fazer grandes livros e pensar. Hoje é muito mais complexo isso, né? A gente tem grandes pensadores hoje também, mas até a produção é diferente do que nós tínhamos há séculos atrás, né? E eu coloco aí o item condenação para a gente lembrar, né, que o Sócrates ele foi condenado à morte justamente por perverter a juventude, por fazer a juventude questionar e pensar, e aquele governo democrático da Grécia na época não estava gostando muito disso e condenou o Sócrates à morte por conta disso, né? E ele resolve tomar a cicuta e sim aceitar a sua condenação, mesmo que tenham dado para ele a oportunidade dele voltar atrás e ser liberado, vamos dizer assim, mas ele aceita para defender suas ideias, né? Então, é nesse contexto também que o Sócrates morre. E aí, então, sobre filosofia da educação, né? Eu falei sobre filosofia, algo muito específico, e aí dialogando com a história, porque a filosofia está sempre junto com a história, e a história, né, não é só uma história passada, é uma história presente também. A filosofia da educação, né, esse recorte da filosofia, pensando especificamente sobre os aspectos que envolvem a educação, e não necessariamente só sobre a construção do conhecimento, né? Mas se eu pensar também a própria questão da antropologia, a questão ética, tudo isso envolve sociedade, envolve educação, tá? Então, cabe à filosofia da educação refletir de forma racional, crítica, né, e reflexiva, é claro, sobre os pressupostos da aprendizagem, do conhecimento, mas também das relações entre saber e sociedade. E aí, quando eu falo em sociedade, eu estou falando de ética, política, história, e aí a relação entre saber, sociedade e os sujeitos, né? Como os sujeitos conhecem, como que se constrói esse conhecimento, como que a sociedade influencia, né? Como que as relações sociais, por exemplo, as diferenças sociais também, as igualdades sociais influenciam no processo do conhecimento, da construção do conhecimento.
Se eu faço perguntas como: "O que que é o ser humano? O que é um ser humano?", né, como se forma um ser humano? Será que a gente já nasce humano? Eu falei um pouquinho antes, né, a gente tem que se humanizar. Ah, mas por que humanizar? A gente já não nasce humano? O que que é se tornar humano? O que é conhecimento? Como é que a gente constrói o conhecimento? O que que é educação? Existem interesses no processo educacional, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na história da educação, como está na pergunta posterior, né? Cada vez que a gente tem um governo diferente, muda muita coisa na educação. Por que que será? Se a gente estuda história da educação e vê lá as várias legislações que mudaram na educação a cada governo, a cada ano, por que que mexe tanto na lei sobre educação, né? O que que é de fato educação? Qual a relação entre as questões políticas e a educação e a história da educação? O que que são valores, que eu chamei em alguma outra aula aí de axiomas, né? Que é justamente esse estudo dos valores. E aí os valores não monetários, mas os valores sim do que é certo, errado, bem e mal. Como é que a gente forma essas nossas ideias do que é certo, errado, bem ou mal? Qual que é o papel da educação nessa formação dessas ideias, né? E aí eu estou falando de educação não necessariamente educação formal na escola, mas educação informal na sociedade, nas comunidades, na família, né? Mas quando chega na escola, qual que é o nosso papel também na formação desses valores do que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal? E aí, né, pensando no aspecto da história, né? Porque até então parece óbvio a função da filosofia, mas muitas vezes as pessoas perguntam, mas para que saber o que que aconteceu no passado da educação? O que que vai mudar, né? A gente não vive no passado, né? Mas mais uma vez, né, a gente já discutiu aí em algumas atividades, né, o que a gente tem hoje, a nossa realidade de hoje, ela é construída por conta de todo esse passado que foi sendo construído. Então nada é por acaso. E muitas vezes a gente retoma coisas do passado que às vezes até não dão certo, e aí a gente vê que historicamente a gente está voltando, né, porque a história não é linear, não é reta, né, ela vai voltando, são círculos. Então por que que é importante a gente conhecer essa história, conhecer esses pensadores, né? E aí então, né, como reflexão, desse trecho de aula, por que história e filosofia da educação na formação docente, tá? E aí eu trago, para uma reflexão final, eu peguei uma reportagem, já um pouquinho antiga, né, hoje já tem outras questões nesse sentido, mas por conta da chamada eu achei bem interessante para a gente poder discutir, né. Falha em inteligência artificial pode tornar robôs racistas e sexistas, mostra estudo. Né, e aí a partir da leitura, né, robôs alimentados por grandes conjuntos de dados que envolvem humanos correm o risco de reproduzir estereótipos, dizem os pesquisadores. Então, nós já temos pesquisas que demonstram que a IA, a inteligência artificial, reproduz comportamentos racistas e sexistas. E aí eu enfatizo, reproduz, porque a inteligência artificial, ela não é criada do nada, né? Ela é criada primeiro por humanos e ela muitas vezes, dependendo de qual IA que você está usando, ela vai fazer um recorte daquilo que tem na rede. Se há décadas atrás, né, o que mais tinha na rede, na internet, eram sites, né, de grandes jornais ou de grandes empresas, e as pessoas em si só consumiam aquelas informações, hoje todo mundo posta um monte de coisa na internet, né? Posta suas ideias, seus valores, aí participa nas redes sociais. Então, na verdade, quando a inteligência artificial, né, que faz essa busca, traz opiniões racistas e sexistas, será que, no fundo, ela não está simplesmente devolvendo a imagem do que nós estamos colocando ali nas redes, né? Então, vejam, como que a gente pode se apropriar de um tema como essa questão da inteligência artificial e sem ficar só na superficialidade ou só na parte tecnológica, que também, é claro, é muito importante, mas analisar no sentido mais filosófico, mais ético, né? Por que será que isso está acontecendo, né? Como que a gente está vivendo aí nas redes sociais? Por que que essa inteligência artificial está devolvendo isso para a gente, né? Será que é uma coisa nova? Então, fica a reflexão. Eu não, não temos respostas, né? Algumas hipóteses, mas eu trouxe isso para a gente pensar que, assim, eu tenho uma boa base, né, de formação filosófica, da história da educação, independente da área que eu vou atuar como professor, eu consigo transformar conteúdos atuais, conteúdos específicos de qual matéria for,
de maneira mais crítica, mais filosófica, buscando os porquês das coisas, né, não só reproduzindo o que deve ser transmitido ou coisa parecida, a gente vai refletir melhor sobre as questões, né. Essa formação é necessária para a gente enquanto professor, independente da área. E aí eu trago essa por exemplo, discutir sobre IA em qualquer aula, pode ser uma aula de geografia, pode ser uma aula de história, de filosofia, de matemática, a gente pode falar de IA, por exemplo, né, mas o como eu vou falar é que se eu tenho esse embasamento filosófico histórico, vai ser bem diferente, a minha metodologia vai ser diferente, o meu linguajar vai ser diferente, minhas análises serão diferentes, né, e se eu tenho essa análise crítica, eu vou poder construir de alguma forma, intencionalmente ali com os meus alunos, né. Então essa é a ideia que eu queria passar um pouquinho, né, vocês já estão meio que finalizando a disciplina, então eu fiz um geral aqui para a gente depois trazer essa reflexão de como na prática é importante, de fato, né, e eu queria deixar esse recado por hoje para vocês, a gente ter esse conhecimento, e não só o conhecimento teórico ali dos filósofos, mas com eles pensar o nosso cotidiano, tá bom? Aqui eu abro espaço para dúvidas, né, vou deixar essa aula disponível para quem precisar, né, quem puder assistir depois. E não tendo dúvidas, essa aqui eu fico por aqui, né. A gente se vê na próxima web temática. Tchau, tchau.